Agora nós vamos calcular o valor presente de um fluxo de caixa genérico, né? Um fluxo de caixa que não é uniforme. Então, imagina uma situação como essa, você quer calcular o valor presente de um fluxo que vai gerar uma renda, né, de 300 no ano 1, 100 no ano 2 e 500 no ano 5, e a taxa de juros aqui, a taxa de desconto é 20% ao ano. Para calcular esse valor presente, a gente vai ter que calcular para cada prestação o valor em T igual a zero. Então, para eu levar esse 300 para T igual a zero, eu divido por 1 mais a taxa. Para levar o 100, que está no período 2, eu divido por 1 mais a taxa ao quadrado. E para levar o 500, que está no ano 5, por 1 mais a taxa elevado a 5, e soma as parcelas da 520,38. Então, a expressão genérica é somar é um somatório, né, de 1 até a quantidade de parcelas que você tem, trazendo cada parcela a valor presente. Se a gente for fazer esse cálculo aqui no Excel, aqui está o fluxo que está naquele slide, né? A gente pode colocá-los aqui e calcular o valor de cada parcela em T igual a zero. Então, o primeiro 300 vai ser 300 dividido por 1 mais a taxa, que eu vou fixar aqui, né? Elevado ao número de períodos, que é o que eu coloquei aqui nessa linha. Vou fazer a mesma coisa para os outros fluxos, né? E a soma vai me dar o valor presente, 520,38. Eu também posso usar uma expressão, uma função do Excel, que é o VPL. A gente vai colocar aqui a taxa no primeiro argumento e marcar os fluxos. Aí a gente tem que preencher o espaço aqui, tá, gente, com zeros, para ele entender que são períodos aqui sem valores, né? E ele vai, então, calcular o 520,38, tá ok? Bom, uma outra coisa que a gente pode calcular é a taxa interna de retorno, né, de um fluxo de caixa genérico. Imagina que naquele fluxo anterior a gente tem um valor presente de 500. A taxa interna de retorno é a taxa que vai tornar este valor presente igual a 500. Ou, né, que zera o fluxo de caixa, se você passar esse 500 aqui para o lado de cada equação, né? Essa soma aqui tem que ser igual a zero, ou seja, a TIR é a taxa que faz o VPL, o valor presente líquido, que é a soma do fluxo de caixa que você tem com o fluxo de caixa inicial, que geralmente é negativo, né? Faz esse VPL ser igual a zero. Então, não tem, né, como a gente resolver isso na calculadora, a não ser que seja uma calculadora financeira, ou então a gente resolve no Excel, né? Aqui, então, ó, a gente está com aquele fluxo, e aí a gente tem, né, o fluxo aqui inicial, é importante colocar os zeros aqui na planilha, né, e o 500 com sinal negativo no momento zero. Então, aqui a TIR, a gente calcula marcando o valor negativo no momento zero e os fluxos seguintes, né, e ele vai dar 21,82. E aí a gente vê o seguinte, né, se eu for calcular o valor presente dessas parcelas a essa taxa, quanto que vai dar? Vai dar exatamente 500, né? Quando eu somo aqui, ó, vai dar 500, que é o valor exatamente igual, né, ao fluxo, ao investimento aqui inicial. Então, quando você faz, né, o investimento inicial mais esse valor presente, dá zero, que é o VPL aqui igual a zero, né, calculado a partir da TIR.
A gente tem, né, aplicações desse cálculo de fluxos não uniformes, por exemplo, em problemas de avaliação. Então, quando a gente fala de valuation de uma empresa, nada mais é do que você trazer valor presente e o caixa, o fluxo de caixa gerado por um negócio, né? E aí é interessante que quando você faz avaliação de empresa, você normalmente projeta uma quantidade de anos, 5 ou 10 anos, e depois disso você faz uma projeção em regime de perpetuidade, para levar em consideração o fato de que a empresa não acaba depois de 5 ou 10 anos, né? E aí esse cálculo da perpetuidade é exatamente a aplicação das expressões que a gente viu lá no vídeo de série postecipada em progressão geométrica infinita, porque você normalmente em valuation você prevê um crescimento desse fluxo de caixa, desse negócio, dessa firma, depois do seu horizonte de projeção, que a gente chama, né? Você projeta 10 anos, depois o restante da vida da empresa você projeta em regime de perpetuidade, normalmente com alguma premissa de crescimento nessa perpetuidade, né? Eu tenho um conjunto de 5 videozinhos de avaliação, né, do caso Matrix no meu canal. Se vocês quiserem, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo. Vale a pena para ter uma ideia do que é um exercício de avaliação de empresa. E eu tenho também a descrição desse caso e a planilha numa página Wikidot, que eu vou colocar também. É um exemplozinho de passo a passo, né, de como fazer um valuation. Essa abordagem, né, de fluxo de caixa genérico é o que a gente usa também quando você vai fazer a avaliação de um ativo ou de um projeto. Você vai fazer a estimativa das entradas e saídas de caixa futuras desse projeto, vai estimar qual que é a taxa de juros adequada ao nível de risco desse empreendimento, que a gente chama de custo de oportunidade. Essa vai ser a taxa de desconto. E aí, com essa taxa e o fluxo de caixa que você projetou, a gente determina o valor presente desse fluxo de caixa, né, para ver se ele vai ser positivo ou negativo. Se for positivo, é um bom projeto; se for negativo, não é um bom projeto. Mas a gente vai ver avaliação de projetos em vídeos, né, ao longo do curso mais à frente. Também é uma aplicação para avaliação a preço justo ou avaliação por fluxo de caixa descontado, né? E também a gente tem como alternativa, né, calcular a TIR desses projetos e comparar com o custo de oportunidade, com uma taxa mínima de rentabilidade exigida, né? Bom, matematicamente isso não é complicado. A gente viu ali no Excel rapidinho como calcular valor presente, né? O problema nessas avaliações são as incertezas quanto aos fluxos de caixa, essa estimativa que você vai ter que fazer da geração de caixa da empresa ou do projeto ou do ativo, né? E a taxa adequada a ser utilizada, que também é um cálculo que não é simples, né? De você chegar nessa taxa de desconto ajustada ao risco do negócio ou do projeto ou da empresa. O resultado disso é que dificilmente 2 avaliadores chegam à mesma estimativa de valor para um projeto, empresa ou ação.